Algo que deixa a gente intrigado no Brasil é se as leis existem para serem respeitadas ou não. Um exemplo clássico é o domínio da língua de sinais brasileira, a língua brasileira de sinais, a Libras, que é lei desde 2002, né? Portanto, já fazem mais de 20 anos que essa legislação foi aprovada. Em função dessa lei, seria justo que as entidades de classe, comércio, principalmente aquelas organizações que têm contato com o público externo, treinassem permanentemente, porque Libras não se aprende num cursinho de uma semana, a utilização da Libras e a possibilidade de comunicação com a pessoa surda. A pessoa surda, ela precisa da Libras, ela não tem domínio sobre a língua brasileira convencional, que ela nasce sem ouvir, sem ter acesso aos sons que seriam necessários no ensino, vamos dizer, da língua portuguesa. E esse vamos dizer assim, é uma sutileza que pouca gente entende quando lida com a pessoa surda. Nós temos aí o ápice, né, que foi a publicação dessa lei, em 24 de abril de 2002, o resultado até de uma discussão que durou décadas no Brasil, né? O aprendizado via a leitura labial, o aprendizado com linguagem de sinais, ou o aprendizado através de uma situação intermediária. Então, a Libras, ela foi aprovada e hoje ela é uma língua formal, né, que foi regulamentada, tem uma fonte oficial. Ela, portanto, não é uma improvisação, ela é algo que nós temos que entender como um direito, né, regulamentado, organizado, né, das pessoas com deficiência. Agora, o que me surpreende, né? Por exemplo, o Ciané, né, iniciativa lá de alguém, de um grupo do Ciané, está dando um curso pretende dar um curso de Libras em Curitiba. E falta aluno. Pô, nós sabemos, frequentando restaurantes, bares, igrejas, escolas, cartórios, poder judiciário, tudo, a Assembleia Legislativa, as portarias, a dificuldade que uma pessoa com deficiência auditiva tem, né? Inclusive estou perdendo a audição. O idoso, muitos idosos ficam surdos, não totalmente talvez, só que eles partem de uma situação privilegiada que é a de terem sido ouvintes. A criança, o jovem, o adulto que nasce surdo, se ele não tiver com quem conversar em Libras, as coisas ficam muito complicadas, a menos que, por características muito peculiares, ela consiga se integrar sem o domínio de uma língua, que é o caso, uma língua de sinais. Então, a gente fica perplexo quando sabe, vamos dizer assim, sabendo que aqui em Curitiba, onde a gente sabe que a língua de sinais é extremamente precária,
vamos dizer assim, ela não, poucas organizações têm da portaria aos lugares mais sérios de comunicação com o público, elas não têm intérpretes Libras. As pessoas que estão ali não tiveram treinamento adequado em Libras. Quer dizer, nada mais justo que a oferta de um curso desse por uma entidade famosa até pelos seus intérpretes, como é o Cianet, o Grupo Ninter, tivesse centenas de alunos. Por que eles não aparecem? Por que o curso talvez seja cancelado por falta de alunos? Quer dizer, nós temos que aprender. Eu, pessoalmente, vivi a fase da oralização. Eu tenho filhos, surdez profunda, e na época a orientação era até o oposto, de não fazer sinais, de forçar a criança a se comunicar lendo os lábios de quem falava. Mas até isso era impossível. Meu filho voltava da escola, às vezes, revoltado que o professor usava bigode e falava olhando para o quadro negro. E não tinha nenhum empenho em ajudá-lo de uma forma ou de outra. Isso estou falando de uma universidade federal, muito depois dessa lei. Quer dizer, o que de fato aconteceu foi a criação de traumas monumentais pela, vamos dizer assim, alienação e responsabilidade, pela falta de interesse em se comunicar, os tais de objetivos do milênio, direitos humanos. Acho que as pessoas não têm sensibilidade para isso. É impressionante a frieza que a gente sente até de autoridades. Isso é geral, é o caso de Curitiba. Tem as piores calçadas possíveis, se nós considerarmos o seu nível cultural, a sua dimensão. Quer dizer, aqui tudo é mais importante. Uma árvore é mais importante, uma bicicleta é mais importante, a pedra irregular é mais importante. O cidadão que caminha ali não vale nada. Pode morrer, pode cair, pode ser atropelado, quebrar a perna. O que importa é a estética. E a falta de zelo e de interesse, tanto das autoridades quanto dos proprietários de imóveis, etc., das concessionárias. Então, a Libras é um bom indicador do nível intelectual do nosso povo. Nós ansiamos, desejamos, precisamos da paixão pela linguagem de sinais, até porque ela é boa. A linguagem de sinais, ninguém... É o meu caso, eu não era surdo. Eu ouvia muito bem. Então hoje eu dependo de um aparelho de surdez potente. Isso aconteceu de uns 3 anos para cá. E vejo que adiante a linguagem de sinais será boa para mim, como será ótima para conversar a minha norinha, que é totalmente surda. Por quê? Por que tanta indiferença em relação às pessoas com deficiência, idosas, as pessoas doentes? Será que por trás disso existe um tremendo lobby industrial e comercial que quer inibir as cidades, quer criar dificuldades para que o cidadão procure lugares privilegiados? Libra, gente, há um curso. Precisamos de alunos para começar esse curso. Procurem a professora Leomar Marquezine, procurem a Cianet, ali na Uninter, e vão lá, comerciantes, donas de cartório, poder judiciário, tudo é a chance de aprender
uma língua que faz parte, é oficial brasileira, né? O Brasil tem duas línguas oficiais, Libras e português. Poderia ter uma terceira, Guarani, Tupi, sei lá, uma língua geral falada pelos povos pré-colombianos. Mas ainda não chegamos lá, mal conseguimos colocar na cabeça dos brasileiros a importância da Libras.